Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, sou professor e advogado, estou aqui com... Léo Paixão, professor e advogado. Exatamente, estamos também com o nosso... Eduardo Farias, professor e advogado. Não podia faltar. Não podia faltar. Galera, como sempre, o assunto de hoje ele é importante, mas esse aqui faz o coração bater mais forte. Bate. Bate, não bate, Léo? Bate. Conta aí para os nossos espectadores, qual que é o assunto de hoje? Hoje vamos falar de docência. Docência. Como começar na docência, como ingressar na docência. Perfeito, algumas dicas, sugestões, um pouco da história, trajetória. Mas antes da gente adentrar nessa temática de suma importância para várias pessoas, sobretudo para aqueles que desejam ingressar na carreira de professor, docente, né? Vamos lá para o nosso patrocinador. Então, Açaí Puríssimo. Galera, açaí do momento. Bom, muito bom. Esse é excelente, maravilhoso. Pra quem conhece, sabe que aqui não é propaganda da boca pra fora, não é aquela polêmica dos influencers, sabe? Aquela polêmica, aquele migué. Aqui não. Aqui realmente é qualidade. Então, se você quer comer um açaí excelente, uma qualidade assim reconhecida, Açaí Puríssimo, lá na QNB 13, lote 40, loja 02. Então você procura o Luiz em Taguatinga Norte lá e pede o descontinho pro seguidor do podcast Pode Advogar, belezinha? Cara, a gente podia pedir durante o podcast, né? Ó, é sempre uma boa, hein? É sempre uma boa pedida. Açaí, sempre uma boa. Muito bom. Excelente. Então, galera, sobre a questão do tema de hoje. Léo, eu acho que pra nós isso acaba tendo uma relevância muito grande, porque foi a forma como nós todos nos conhecemos, Nós né? três. Nós três nos conhecemos justamente por conta da docência. Digo, eu já conheci o Eduardo, não tinha essa proximidade, mas a docência estreitou. Então, Léo, pra quem não sabe, o Léo foi responsável por me contratar. Então, a primeira vez que eu fui dar aula na graduação, o Léo era o coordenador. Léo, como tu é mais velho, digo, mais experiente... Cara, mas essa história é bacana, né? Porque, essa é boa. Como a gente tá fazendo podcast de algum tempo, Sim. A galera sempre pergunta como é que a gente se conheceu e tudo mais, né? Em agosto de 2014, o Dudu trabalhava numa faculdade e ele estava deixando o cargo de advogado do NPJ dessa faculdade. Uhum. Eu estava chegando aqui em Brasília, vindo do Tocantins, e eu fui contratado para essa faculdade para entrar no lugar do Dudu. O Dudu ia deixar o cargo de advogado, enfim. Beleza. 2 dias depois de estar nesse cargo de advogado, a coordenadora do NPJ pediu demissão e acabaram me promovendo 2 dias depois a coordenadora do NPJ. Povo doido, né? Povo doido. Cara, e aí precisávamos contratar advogados para prática, né? Ali civil, criminal. E uma das pessoas que o Eduardo indicou foi você, foi seu nome. Sério? Foi. E aí foi quando a gente marcou a entrevista com você. E aí a gente te contratou. De repente estava lá os 3. Eu não sabia que ele tinha me indicado, não. Foi. Na verdade foi assim. Nós mostramos alguns currículos, uns nomes, e o Dudu falou, eu conheço esse cara. Esse cara é muito bom. E aí foi quando a gente te chamou pra entrevista. Eu não lembro se eu fiz a entrevista com você, acho que foi junto com a professora Iane. Não, foi com o Kaká. Foi com o Kaká, pronto. E aí a gente contratou pra unidade do Gama, e eu acho que depois você veio para a unidade da L2 Sul também. De Brasília. Foi. Exatamente. Você lembra da minha entrevista? Sim, cara. A gente trocou umas ideias sobre tribunal do júri. E você já veio com aquelas teorias lá do seu doutorado, do seu mestrado. O cara chegou cuspindo, assim, cultura. Cara, que é esse cara? Mas foi muito massa, velho. Foi legal. Mas foi irado, assim, porque eu tava, na época, estudando doutorado, então tava voltando pro Brasil, Você tava fazendo doutorado na Argentina, isso, né? lá na UBA, e aí eu tava estudando lá, e então eu voltei logo após terminar o módulo, né, então eu tava acabando de voltar, e eu tava com, vivendo ali o direito penal, poxa, eu tive aula com Zaffaroni, então assim, foi uou, minha cabeça pirando ainda. Zaffaroni é um argentino, assim, uma ferinha do baile do direito penal. O que eu vi dos nossos espectadores é que eles gostam da tecla SAP. É verdade. Estão ligando a tecla SAP. Né? Então, tava estudando bastante, tava estudando muito na época, né? E até confundia, às vezes, um pouco a língua, porque tava estudando e lendo bastante. Então, quando na entrevista, eu lembro, cara, foi muito irado, porque a gente conversou e colocou um monte de coisa. Só que, mas diz assim, o teu início na carreira da docência não começou aí, né? Não, cara. Conta aí pra gente como cara, foi. A minha paixão se confunde com sala de aula. Vida inteira. Eu vou te falar assim, ó, que a primeira vez que eu experimentei sala de aula, ser professor, eu estava no cursinho preparatório de vestibular. E aí estava num cursinho lá, todo desorganizado,
e eu vi umas senhoras perdidas, assim, uma galera que estava querendo voltar a estudar, fazer faculdade. E eu falei assim, olha, vai chegar o feriado aí de carnaval, se vocês quiserem, eu me disponibilizo aí para ajudar vocês. Aí eu falei com o cursinho disponibilizou a sala, eu tô lá num domingão de carnaval ensinando para umas 4 senhoras lá. Acho que era matemática, história, alguma coisa assim. E aí a gente passou ali amanhã. Acho que foi essa a primeira vez que eu entrei numa sala de aula assim como professor. Só que isso sempre mexeu muito comigo, o ensinar, o transmitir. Não é por eu me achar melhor do que os outros, mas é porque eu acho que na minha base eu tive tanta dificuldade com professores, tanta dificuldade para aprender com a didática de outros professores, que toda vez que eu sentava para ler um livro, até hoje, eu sento para ler um livro, pode ser um livro bobo que seja, qualquer, eu já fico pensando como é que eu ensino aquilo. Hoje, quando eu leio um livro, sei lá, sobre melhoras para a parte cognitiva, para cérebro, concentração, foco, eu falo, cara, já preciso ensinar isso aqui para meus alunos. Eu fico ligado. Então, quando eu estou preparando a aula, parece que eu tenho a dificuldade de absorver o conteúdo, porque eu já fico... É como se o outro lado do cérebro já estivesse pensando assim, como é que eu vou ensinar isso aqui? Como é que eu vou ensinar isso? Sacou? É muito massa. Então, a minha vida se confunde. E o meu tema de TCC foi sobre sala de aula. Foi assim, ó, ensino jurídico, 2 pontos, hora de fazer mudanças. A minha faculdade, só para deixar muito claro aqui, eu honro muito a minha história, cara, muito. Então eu tenho um carinho muito grande pelos meus colegas, meus professores, mas a faculdade que eu me formei era completamente desestruturada, em todos os sentidos. Só para você ter uma ideia, teve uma época que a UAB divulgava, era CESP, divulgava a ordem dos estados e das faculdades que ficava mais bem colocada no exame de ordem. E eu lembro que um exame antes do meu, que foi o 2008-2, a minha faculdade ficou em último lugar no estado, e o estado ficou em último lugar no país. Então, de onde eu venho? Da escória da humanidade, né? Ponto. Mas a minha turma, o meu exame 2008-3 CESP, nós ficamos em 6º lugar no país, o estado do Tocantins, né? E a minha faculdade ficou em 1º no estado. Minha turma, assim, deu um salto fantástico. Só que nessa época, que eu estava no 10º semestre, a coordenação era atrapalhada, a biblioteca só livro atrasado e tal. E aí eu virei no meu projeto e virei assim para o meu orientador, falei assim, professor, a gente está numa faculdade em que a gente finge que está aprendendo, vocês fingem que ensinam e o Estado finge que fiscaliza. E a gente fica preso a essas 4 paredes. Eu queria fazer um TCC voltado para isso. E aí meu orientador gostou da ideia, me protegeu de alguns ataques da coordenação na época. Ele gostou muito do trabalho. Foi um TCC de mais de 100 páginas. Uou. E, inclusive, falei bastante sobre metodologia ativa, comparei muito com o ensino alemão, o ensino americano. Ficou um negócio bem bacana. E ali, cara, eu falei assim, não tem como eu não ser professor um dia. Mas você já se via como professor durante a graduação? Já. Eu me via, cara. Eu tive eu já comentei aqui, eu tive um mentor durante a faculdade, né? Eu fazia estágio e o cara era muito bom professor. Então, aquilo ali, eu tentava pegar dele, né, a didática, tentava aprender, porque eu já sabia que eu queria ser professor. Eu não sabia quando, como, onde, mas eu sabia que eu queria ser professor. Eu tinha mais certeza de que eu seria professor do que advogado. Que loucura, velho. E aí, beleza, passei na minha primeira OAB, passei no meu primeiro exame de ordem, e aí, 8 meses depois, eu fui contratado para ser preceptor do NPJ da faculdade da minha cidade. Aí eu era preceptor da área criminal, só para cuidar das peças, dos alunos, tal, fazia as audiências, fazia muito tribunal do júri nessa época. E aí quando eu terminei a minha pós-graduação, entrei na sala de aula. Mas assim, eu acho que talvez a dúvida para quem está nos assistindo é, quando que você sentiu assim que... Qual foi o estalo? Qual foi a sua habilidade que tu conseguiu verificar ali que, poxa, eu tenho talento para ser professor, eu vou investir nisso? Eu tinha um desejo genuíno de ensinar. Eu tinha um desejo genuíno de transmitir informação. Informação que o aluno pudesse compreender e aplicar. Durante toda a faculdade, eu tive pouquíssimos professores que eu pudesse falar assim, cara, que professor foda. Pouquíssimos. A maioria, eu saía da sala de aula tentando entender qual era o contexto daquela aula. E assim, você já sabe, eu já comentei aqui, quando Deus permitiu o TDAH, eu entrei 5 vezes na fila. Então eu era super desatento na sala de aula, tentava me esforçar, me concentrar, mas tinha muita dificuldade. Então eu chegava em casa e eu dormia mais tarde ainda, porque eu tentava ler um livro, alguma coisa que o professor falou na sala de aula.
Tanto é que nessa época eu fazia bicos. Eu vendia caneta, vendia chaveiro, calendários, para poder comprar livros. Que eu precisava de livro para entender o contexto daqueles temas que o professor estava falando em sala de aula. E aí, cara, aquilo dali foi gerando em mim uma revolta positiva. Eu falei assim, cara, um dia eu quero ensinar para o aluno entender, ele compreender o que eu estou falando. Mas ele entender o pano de fundo também, no sentido de, eu não estou aprendendo controle de consonalidade, eu estou aprendendo para a vida. Eu não estou aprendendo dosimetria da pena, eu estou aprendendo para a vida. Eu sempre tive isso comigo, um desejo genuíno de ensinar, mas ensinar algo que o aluno pudesse entender assim, ó, isso aqui eu vou aplicar para a vida. Sempre. Agora, do ponto de vista de metodologia, de didática, aí depois que eu fui pegando o jeito e tal, mas, cara, era assim, eu tinha certeza. Quando eu entrava em sala de aula, a minha intenção era sair daquela sala de aula tendo cumprido a minha missão, que era alcançar meus alunos. Entendi. E a primeira aula? Boca seca, tremendo? A voz não saía. Você lembra a sua turma? Lembro. Cara, pronto, primeira turma minha, processo civil. Mentira. Total, Nossa cara. senhora, pancada. Sentença. Ave Maria. Sentença, era processo civil 2. Nossa Eu já era preceptor, então alguns alunos eu até conhecia do NPJ, mas quando eu entrei mesmo para a sala de aula, eu falo assim, são quantas horas de aula? 1h30. A primeira faculdade que eu entrei, você tinha uma matéria antes do intervalo e uma outra matéria depois do intervalo, né? Não é como a maioria de hoje, que é uma a noite toda, a manhã toda, né? Sim. Então eram 2 aulas antes e 2 aulas depois. E eu tinha que entrar e dar 2 aulas sobre processo civil. Foi a minha primeira turma. Eu lembro direitinho. Nossa Lembro da sala, eu lembro até de alguns alunos, cara, assim, que eu falava. Eu não sabia se eles estavam me ouvindo ou se não estavam. Mas foi muito gostoso, cara. Eu encerrei aquela primeira aula e falava assim, não, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. Eu saí muito mais feliz da sala de aula do que eu saí, por exemplo, do primeiro júri que eu ganhei. Sério? Sério, total. Eu ganhei o meu segundo júri. O meu primeiro júri eu perdi, mas perdi com muita dignidade, diga-se de passagem. O segundo júri eu ganhei. E muito feliz, cara. Felizaço, assim, no júri que eu ganhei. Mas a sensação de poder transformar vidas por meio da minha comunicação, cara, aquilo não tinha preço. Não tinha. De verdade, cara. Eu me confundo com sala de aula. Total. Não fiz nenhuma... Hoje eu fiz, né? Hoje, depois de alguns anos, eu comecei a fazer para aprimorar, melhorar a didática e tudo mais, entender como é que funciona o cérebro, principalmente para a galera que estuda à noite. Mas no início era pura paixão, assim, era puro entusiasmo de querer alcançar meus alunos. Que massa, velho. Então, assim, não me incomodava com pergunta. E sabe, por exemplo, perguntas idiotas, né? Idiota é não perguntar, velho. Ah, isso aí é uma coisa que a gente sempre Cara, fala. idiota é não perguntar. E eu fui esse idiota na faculdade. Eu não perguntava, porque eu falava, não, cara, meus colegas devem estar entendendo isso. E é eu que não estou entendendo. E eu percebi, cara, que, por exemplo, eu entrei para dar aula de processo civil 2. Tem muita coisa no processo civil 2 que você não entende, porque você não entendeu o processo civil 1. Sim. Segunda turma que eu entrei, penal 3. Para falar de homicídio, crimes. Galera se apaixona. Só que o que adianta você se apaixonar por essa parte do direito penal se você não entende a parte geral? Aí eu começo a perguntar, isso aqui, por exemplo, vocês poderiam aplicar um erro de tipo. Hã? Erro de tipo? Erro de tipo? Não, pode ser um erro de proibição. Erro de proibição? O que é erro de proibição? E aí, cara, você começa a... E aí eu comecei a fazer costuras. Eu comecei a perceber que os alunos não entendiam a minha matéria, não pela dificuldade, mas porque eles não entendiam a base. Aluno meu hoje, tanto da mentoria quanto da sala de aula, eu prezo muito pela base. Por isso que não importa a disciplina que eu entro para lecionar, eu sempre faço revisão com as matérias anteriores, sempre faço uma costura. Porque tá a base, cara. Você não entende. Tem gente que até hoje não sabe que direito civil tem parte geral, cara. A galera tá lá estudando obrigações, contrato, família, sucessão, até gostam, curtem, mas se eles não têm base, e não é à toa, exame de ordem, até o exame anterior, que era o 37, eram 7 questões. 7 questões de direito civil. Pelo menos 3, a resposta tá onde? Na parte geral. Até fala de um contrato de compra e venda, até fala talvez de um testamento, mas a resposta, o fundamento da resposta está lá nos fatos jurídicos. Uhum. Então, eu comecei a entender que a dificuldade dos alunos era entender base. Entendeu a base, entendeu a parte geral, deslancha sozinho na parte especial. Que massa, velho. E a questão de preparação de aula, por exemplo, você falou um pouco da sua questão de ter que ir atrás de um livro. Quando você
fazia isso? Tu separava já, por exemplo, separava um trecho do livro, fazia as anotações e depois utilizava isso para revisar e passar? Como que era esse planejamento? Já tô puxando aqui a técnica dele para montar a aula, já vamos sugar aqui, vamos extrair. Você sabe que uma coisa é você saber para você. Sim. Outra coisa é você saber para a sala de aula. Claro. Sala de aula você precisa entregar o texto, o contexto, o fundamento, os princípios, a divisão, subdivisão. É completamente diferente do que a gente vive na advocacia na prática. Então, para preparar a aula, eu pegava uma doutrina base, e eu deixava duas assim de escanteio, como se fossem assim complementares, né? Mas eu pegava aquela disciplina para destrinchar o sumário dela. E como eu precisava, detalhe, cara, eu tinha o maior medo de entrar na sala de aula com um livro, entrar na sala de aula com anotação, de o aluno achar assim, esse professor não sabe. Sabe, sim. Sei. Eu tive um professor muito falastrão na faculdade, que ele entrava com uma maleta com 5, 10 livros, sabe? Tipo, só pra... Acho que era mais pra tocar medo na galera que qualquer outra coisa. Só que a impressão que eu tinha era que o cara precisava dos livros pra poder falar em sala de aula, sacou? E então, cara, eu estudava, dedicava, eu memorizava, eu decorava para colocar os tópicos. Até que isso ficou mais fácil na cabeça com os anos, né? Sim. Mas desde o primeiro ano de sala de aula, eu chegava na sala de aula com tudo na cabeça, com os tópicos na cabeça. E aí, como é que eu passei a memorizar todas essas divisões, subdivisões? Cara, tem matéria que a gente vai lecionar, tem 10, 15 princípios. Uhum. Eu comecei a fazer mapas mentais. Tem um cara chamado Felipe Lima, ele escreveu um livro sobre mapas mentais junto com o professor William Douglas. E eu comi esse livro, sabe? De como fazer mapas mentais. Na época... Qual que é o nome do livro? Pesquisa aí pra gente ver o livro. A gente até pode divulgar o livro do Felipe. Eu não lembro o nome. Mas era alguma coisa, mapas mentais. Professor Felipe, se quiser mandar um livro aí pro pode mandar aí, Felipe Lima. Pode marcar aí, você que tá assistindo, colocar aqui nesse corte. O Felipe Lima é muito massa, velho. Aí li esse livro para aprender como que estudava por meio de mapas mentais, que passa a ser até uma técnica de estudo ativo e uma técnica de memorização, né? Acabou que eu parei um pouco os estudos para concurso, mas quando eu quero aprender algo novo, eu uso mapa mental. Mapas mentais e memorização para concurso público. Pronto. Felipe Lima e William Douglas, Isso. né? Pronto. Aí Quando eu sento, então, para preparar, o que eu faço? Primeira coisa, eu abro o meu programa de mapas mentais, eu chamo, o programa é gratuito, Xmind. Aí eu coloco lá no centro o tema que eu quero ensinar naquele dia. Por exemplo, noções, sei lá, a primeira aula, noções. Aí eu quero falar o conceito, quero falar a origem, o fundamento daquela matéria, as características, os princípios, sei lá, que mais? Natureza jurídica, que hoje em dia... Aí sim, ó. Felipe, ó, tá devendo, cara, ó. Já manda essa boa Já aqui manda já, aí. o podcast Pode Advogar. Show de bola. Já Valeu, consignando produção. agradecimento aqui, Henricão Ferinha do baile. Muito bom, cara. E o professor Valeu. William Douglas é uma lenda também, né? Sim. Aí, cara, eu faço isso. Só que quando eu coloco esses subtópicos, eu vou colocando palavra-chave. Eu leio, eu entendo, e aí eu vou colocando palavras-chave. Eu leio, entendo, vou colocando palavras-chave, né? Eu não sigo à risca, né, o mapa mental ali, no sentido de desenho, ramificações e tudo mais, mas porque eu percebi que eu conseguia fazer de uma outra maneira que era efetiva para mim. Então, eu vou lá e coloco palavra-chave, e aí eu consigo memorizar. O cérebro, ele memoriza melhor quando você cria esse esquema no sentido horário, né? Uhum. Então, eu ia, sei lá, conceito, pegava 3, 4 palavras-chave, memorizava, a natureza jurídica, se tinha correntes divergentes ou não, eu também já memorizava, e pronto, eu ia memorizando isso aqui. Quando a matéria é mais difícil e precisa de memorizar e decorar mais coisas, eu colocava cores, principalmente cores primárias. Aí colocava lá vermelho, verde, preto, azul, e aí eu ia misturando. O cérebro assimila melhor também com cores primárias. Cara, então eu fazia isso. Fazia isso com antecedência, matéria nova, né? E aí, um dia depois, eu olhava de novo para revisar e memorizar. Garantia que eu tinha memorizado aquilo. E ia para a sala de aula. Só que eu ia para a sala de aula não engessado. Eu ia para a sala de aula sabendo que a gente podia entrar numa discussão, que a gente podia entrar numa conversa, que a gente poderia falar de uma decisão, que a gente poderia falar do dia a dia, do cotidiano. Então eu ia de maneira aberta, não ia de maneira muito engessada. Mas sim, a matéria nova eu aprendo assim. Entendi. Seja para mim mesmo, seja para a sala de aula. Inclusive, vou deixar também consignado aqui outro convite,
pro professor João Leles, que aí já é uma questão de planejamento de estudo, e ele é, Cara, o Lelis tá em outro nível, né? ele é Pô, Lelis é foda. foda, não tem condição, ele é foda. O professor João Leles está convidado para participar aqui. Vê se você acha a foto do João Lelis aí, Ele é fogo, velho. João Leles é sinistro. Mas a gente vai convidar ele aqui também para falar um pouquinho de concurso público, técnica de estudo para concurso. Tem vários vídeos dele, é professor, assim, incrível de AFO, né? Tá lá no Ministério Público, ele é ferinha do baile, sem sombra de dúvidas, né? Um grande amigo. A gente também vai convidar ele aqui para falar um pouquinho sobre essa parte de docência, mas agora voltada para concurso, né? Boa. Eu acho que é um bom tópico. Não, L-E-S. João Leles. João Carlos Leles. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google. Ele é um carinha, assim, que particularmente eu aprendi muito. Eu aprendi muito com vocês, né? Não vou mentir, não. Aprendi bastante. Mas, falando um pouquinho, talvez, dessa... Se você colocar João Leles, ele já aparece aqui nas imagens. Ele tá... A primeira foto, ele tá com um terno cinza aqui. Esse cara é brabíssimo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, eu segui uma outra linha. Vamos deixar uma coisa clara. Ah, Eu te conheço há muitos anos sim. e você tem um cérebro diferente do nosso. Esse aqui. Esse daí. Esse aqui é brabo. Ó, quem quiser ouvir um pouco sobre concurso público, bota aí já nos comentários, marca ele. Ele tem mentoria pra concurso, não tem? Também tem. Acho que Ele tem, é sim. foda. Ele é show de Mais de bola. 8 concursos aí na carreira, passando ali top 10 em vários. O cara é sinistro. Excelente professor, assim, surreal. Um dos melhores professores que já tive a possibilidade de ser coordenador, né? E, além de tudo, um grande amigo. Esse cara é brabo. Ô, Felipe, antes da gente falar, talvez o que a gente faria hoje para começar na docência e tudo mais, eu quero que você fale justamente como é que você fez, porque eu sempre te considerei um cara fora da curva. Você é um cara capaz, assim, de trabalhar em várias áreas ao mesmo tempo. Seja penal, civil, internacional, filosofia, você é capaz de falar sobre qualquer assunto, lecionar sobre qualquer assunto, e você tem uma capacidade de pegar muito rápido. Então você tem essa capacidade assim de passear por todas as áreas rápido e de fato, assim, do ponto de vista da aprendizagem e da competência, você é fora da curva. Pelo menos eu digo isso, o Dudu também falaria isso com toda tranquilidade também. Seja para escrever, seja para falar. Então, eu acho que a forma como eu precisava sentar e aprender para poder ensinar, com certeza é diferente do seu nível. Gente, Leléu do lado de cá é normal, tá? Do lado de lá, aí a história muda. Mas fala aí, como é que foi a sua pegada? Não, mas assim, é que eu não tinha essa certeza de sala de aula. Na verdade, eu nunca me vi pensando como professor. Né? Eu tinha um apelido, eu já falei isso em outras oportunidades, meu apelido era Soneca na faculdade. É sério, eu botava aqui o bracinho aqui, ó, e ó, soneca, cabecinha pra baixo, colocava até chapaiozinho aqui, sabe, desenhava umas bobagens na minha cabeça e dormindo. Então, assim, durante a faculdade eu era meio soneca mesmo, mas realmente eu tinha essa facilidade, é o que eu falo. Você tem, assim, algumas inteligências naturais e outra inteligência que é a inteligência do esforço. E quando você consegue comungar as duas, você vira um monstrinho. Eu realmente não vou mentir, eu tenho essa inteligência, assim, um pouco mais natural pra pegar as coisas de uma forma mais rápida. Então, se eu ouvir, eu não preciso estudar muito depois. Agora, se eu não ouço porque eu tô dormindo, eu não pego nada. Entende? Então, não é tão simples assim. Então, o que acontece? Eu tive dentro da minha carreira ali acadêmica o seguinte. Eu não era o melhor da sala, mas eu também não gostava de andar com gente que tirava nota baixa. Então, eu andava com muita gente nerd. Eu era do basquete, atleta, mas andava com a galera que tirava nota alta. Então, sempre foi uma ideia, assim, de múltiplas facetas, sabe? E, cara, Léo, que chegou mais ou menos ali no sexto semestre, Léo, aconteceu uma virada de chave muito importante pra mim. Que foi o seguinte, eu vi os meus colegas respondendo uma coisa em sala e eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Eu lembro que era uma aula de constitucional, a média da faculdade era 7, e eles estavam conversando sobre um assunto e eu não fazia ideia o que estava acontecendo. E assim, as matérias que eu não peguei na faculdade, eu tive que estudar o triplo depois. Sério, eu me arrependo muito disso. Porque eu tive uma dificuldade muito grande depois. Porque quando você é mais novo, né, você pega mais fácil. E aí, eu falei, cara, por que esse povo tá falando disso? Falou idoso aqui, né, cara? Não, mas é verdade. Eu sinto que antigamente era uma esponja. Você tocava e aprendia. Não tinha muita dificuldade. Não, concordo. Assim, hoje eu tenho, assim, as 4 línguas, né, de fluência, mas
lá atrás eu aprendi isso muito rápido. Eu aprendi autodidata 2 línguas, velho. Então, assim, foi morando no canto, passando um mês lá, eu já aprendi a falar a língua. Então, era muito fácil, assim. Era uma esponja mesmo. Agora, não. Tem que estudar um pouquinho mais, tal, enfim. E aí, o que eu percebi? Que esse negócio do povo que tá dentro do mesmo ambiente que eu, saber de uma coisa que eu não sei, me machucou. Você pode falar que é ego, talvez seja, mas de alguma forma... E tem que ser, cara. Cara, de E alguma tem que ser forma, ego também, cara. aquilo ali tava me incomodando, porque... Enfim. E aí foi quando teve a virada de chave, que eu digo que o Soneca deu uma acordada. Não quer dizer que acordou de vez, mas deu uma acordada boa. Aí eu me candidatei ao programa de intercâmbio, estudei igual um condenado nesse semestre e consegui. E aí eu fui estudar fora do país. E aí lá eu fiz algumas cadeiras. Lá, gurizada, esqueça esse negócio de dignidade, tá? Eu estudei no Porto. Não tem essa dignidade do aluno, não, tá? É assim. A sua nota fica num painel, tá? E aí você é ranqueado. Então, assim, se tu tirou a nota baixa, você fica lá embaixo pra todo mundo ver. Não tem esse negócio. Igual assim, professor, não fala minha nota, não. Não fala minha nota nada. Sua nota tá lá embaixo, meu amigo, segura essa pemba. Você ficou quanto tempo em Portugal? Eu fiquei 8 meses. 8 meses foram, se não me falha a memória, 12 ou 13 cadeiras, uma coisa assim. Foi uma quantidade grande de disciplina, sabe? E eu tive muito problema com xenofobia, depois em outra oportunidade posso contar um pouquinho sobre isso. Tive problemas na sala de aula com os professores, tive problema com todo mundo lá. Eu era o problema, né? Mas não deixei de estudar. E isso eu sei que gerou uma certa comoção, porque embora eu não fosse muito para aula, por conta dessas circunstâncias e tal, eu não deixava de estudar. Então, eu pegava um livro, pegava um resumo e pegava. E aí fui fazer as provas. Eu lembro, uma disciplina que me impactou bastante foi a de medicina legal, porque a gente participou de uma necrópsia e tal. Legal. E aí, naquele ranking, né, eu lembro que meu nome começou a ficar assim, primeiro, segundo. E isso gerou uma certa repercussão, né? Porque eu era o cara da balada, da viagem, da curtição e, enfim... Tava em primeiro. Claro, mas é porque ninguém sabia o que eu fazia, né? Então ninguém sabia quando eu me dedicava e como eu me dedicava. E como que eu organizava meus estudos. Então, quando eu voltei pro Brasil, aí, enfim, você volta desempregado, sem estágio, formando, tem que concluir a faculdade, passar no OAB, e a única coisa que eu sabia era, eu não vou ficar sem estudar. Não vou ficar. Então, quando eu formei, eu já engatei numa pós, e aí já falando um pouquinho dessa ideia de entrar e tal. E aí, na pós, eu percebi uma coisa assim que me chamou a atenção. Eu tive bons professores de faculdade, tive alguns excelentes, tive alguns que eu abomino. Que é assim, a nossa cultura, a cultura dessa galera sem WhatsApp, a galera da biblioteca, ela criou, tinha um costume de, por exemplo, alguns professores, você deve ter tido isso, que eram desembargadores, não sei o quê, e ele criava um abismo gigantesco. E eu entendo que você tem que criar uma certa distância com algumas coisas, mas meio que até entre alguns outros professores que eram advogados tinham alguns abismos, sabe? Então, assim, tem professores que até hoje eu tenho um contato, posso falar entre eles, né? O PH, a professora Vanessa, que foi quem me apelidou de Soneca, inclusive. Então, eu tive esse contato mais humano com eles, eu tive o contato da admiração, eu aprendi o professor que dava migué, e na pós, eu tive penal, processo penal e docência do ensino superior, na Damásio. E eu tive aula com um cara, dentre vários, né? Mas esse era, se não me falha a memória, o nome dele é Denis Pigozzi, acho que ele é defensor público. Cara, ele falava de discriminante putativa, erro de proibição, uma parte lá geral do Código Penal, tá ligando a tecla SAP, é uma partezinha lá do começo que às vezes a gente não dá muito valor. Excludentes do crime. Que salva a vida depois na prática. Total. Mas o cara falava de uma forma, de uma facilidade, e ele fazia uma conexão com a prática dele, e era um assunto tão fluido, era tão gostoso, que eu falei, cara, se eu tivesse tido mais professores assim, ia ser surreal. E eu naturalmente sempre fui muito falador. E eu gostava de falar, explicar as coisas, mas eu não me via ainda como professor. Até que, nesse ano de 2013, eu estava no escritório que o dono era professor e ele dava cursos. Então, 2013, volta e meia, eu ajudava alguém com a prova da OAB, eu fiz recurso para a OAB para algumas pessoas, e aí me perguntava uma coisa, eu começava a explicar. E aí eu comecei a perceber que, cara, eu estou falando e estou sendo compreendido. E aí eu fui convidado para fazer essa prova de admissibilidade de um projeto. E aí montei um projeto e tal, levei para fora. Aí consegui essa vaga. Aí fui estudar fora na Argentina. E lá
rapidamente, assim, questão de apresentação. Tipo, tinha ministro tendo uma aula lá. Tinha juízes aqui do DF, que, pô, são famosos. O doutor Daniel Carnacchione, que, pô, hoje uma das bibliografias mais estudadas em direito civil, como um todo, que o cara é sinistro, ele é muito bom. E outros, sabe, juízes de outros países, Colômbia, e não que do caso dos juízes daqui a gente compartilhou todas as disciplinas, mas algumas, que eu tive com alguns colegas de outras nacionalidades, a galera falava, nossa, mas que surreal, tipo, tu explica muito bem, é muito fácil de entender. E ainda tinha a barreira da língua, porque eu fui estudar fora sem falar espanhol. Então, cara, eu fui percebendo que tinha essa facilidade. E aí eu fui percebendo que eu tinha algumas técnicas minhas. Então, essa eu já posso compartilhar. Eu sei que vocês pediram, a galera falou. Léo, teve gente perguntando. Isso posso até contar. Tipo, tem alguns advogados e advogadas que entraram na docência e aí pegam meus vídeos lá de história do direito, manda mensagem perguntando como é que eu monto essa aula. Você tem um esquema da aula? E aí eu mando, tal, troco umas ideias. Já pediram para fazer curso para docência de ensino superior. Que legal, cara. Isso é muito legal. E aí, uma coisa que eu faço, principalmente no começo. Quando eu lia, eu marcava o que eu achava mais importante e enquanto eu estava lendo, eu estava marcando. Às vezes eu lia, depois eu passava ali no começo, gurizada, era numa folha de papel. Eu chegava em sala de aula com uma folha de papel e um livro. E eu fazia na folha de papel, Léo. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu chegava na folha de papel com a minha letra, que é horrorosa, e eu colocava os tópicos assim e um livro. E eu vou explicar o porquê do livro. E eu colocava assim, tipo, página tal, abrir e fazer a leitura. Então, colocava assim, fazer a citação que você decorou. E eu colocava, meu roteirozinho de aula mesmo. Legal. E enquanto eu tava montando e fazia essas anotações, eu me fazia perguntas. Tipo, eu não me convencia de uma coisa que não tava muito clara, entendeu? Por exemplo, você pega lá, assim, vou fazer uma citação do Reale. Porque você me botou na fogueira, né? Quando ele me contratou, galera, foi assim, ele me botou pra dar aula de direito internacional, teoria geral do direito, 2 turmas de teoria geral do direito, direito internacional e história do direito. Foi assim, bizarro, nada a ver com nada. Eu caí numa turma, que eu não sei se tu te lembra, eu lembro até o nome da pessoa, que foi uma turma em que uma professora teve uma briga com a turma chegou a vir para um conflito com ela, e aí ela foi retirada da faculdade, eu entrei no meio do semestre, pau quebrando, os alunos com ódio. Eu lembro disso. Da ser humaninha. E aí eu falei assim, cacetada, todo mundo com ódio, entra um moleque novão. E aí eu comecei a fazer perguntas. Então, por exemplo, quando o Reale é uma leitura difícil. Aí, é uma introdução ao estudo do direito. Aí tem uma citação que é assim, para conter o abuso do poder é necessário que o poder freie o poder, que é uma citação do livro do Montesquieu, né? Cara, essa frase ela é muito impactante pra você deixar passar. Então eu anotava, eu começava a me perguntar, eu li um conceito e eu ficava me perguntando. Aí eu comecei a me perguntar como se aluno fosse. Você sempre foi muito bom de fomentar debate, né, cara? Justamente por isso. Você sempre foi muito bom nisso. E aí eu começava a pensar, o que isso aqui vai impactar na minha advocacia prática? Ou seja, porque às vezes você tá fazendo Bhaskara lá na oitava série e você pergunta assim, pô, o que eu vou fazer com a Bhaskara, velho? Tipo, até hoje você se pergunta. E aí eu me perguntava, o que eu vou fazer com isso aqui no meu contexto prático? Então, quando você assiste uma aula minha de história, você vai ver que eu ensino sobre definição de latrocínio no direito hebraico. Furto, roubo, latrocínio, que eu falo que a Isa vai pro júri, porque eu explico exatamente, com base na história, com base na matéria, aquilo que eu tô vivenciando. Então isso acabou se tornando um diferencial na minha disciplina. Antes que a gente esqueça, Henrique, na descrição desse vídeo, deixa o canal do Felipe. O canal é prof.rossi. Isso. E a história desse canal começou nessa faculdade. E com a frase, o feito é melhor que o perfeito. Você vai ver que as primeiras gravações são tudo tremendo, era aluno que gravava. E principalmente tem uma que é a revisão de história, que foi a primeira que entrou. Então vai ver, cara, que tem um coro. Porque daí eu comecei a perceber que, por exemplo, uma técnica que eu gosto muito. Eu gosto de decorar o nome de todos os alunos no primeiro dia de aula. E eu ensino como fazer isso. De decorar o nome de todos os alunos. Então, sério? Assim, não interessa se a turma de 100, 40, 20, 30... No cursinho, eu entro e decoro o nome de todo mundo. É uma coisa minha. E eu ensino como fazer isso. Eu mostro na prática que é possível você não saber absolutamente nada, ou seja, aqueles nomes ali eu não conheço ninguém, e daí eu começo a criar assimilações e a forma que eu vou fazer, e eu vou explicando isso durante a aula e mostro que é possível, e aí no final eu cumprimento todo mundo pelo nome. Por quê? Porque quando essa professora me chamou de soneca, sabe o que ela fez comigo? Ela me individualizou. Eu não virei o ei, psiu, vem cá, você aí. Cara, ela me individualizou, então quando falava do soneca, nem era meu nome,
eu sabia que eu tinha que responder, eu sabia que eu tinha uma atenção. Então virou uma coisa individualizada, eu sabia que eu podia ser perguntado. Então eu faço questão de saber o nome de todo mundo, não tem esse meio termo, eu preciso saber o nome de todo mundo. Porque daí eu consigo tirar de ti, eu consigo te tratar pelo nome e você me dá uma resposta mais individualizada. E se eu te chamo pelo nome e você não responde, não é pra você ficar constrangido, mas é porque assim, eu tô de olho em você. E aí eu, depois de um tempo, né, eu aprendo... Aí, claro, psicopatia também, né? Aí você vê a letra, você vê o jeito de escrever, aí você vê um trabalho... Aí já vem uma parte de doente já. Essa parte é meio doentia, assim. Mas aí o que eu percebi? Que o diferencial inicial foi uma perspectiva professor-aluno, o que eu queria ouvir se fosse um professor me ensinando sobre aquele conteúdo, eu anotava. Depois, eu comecei a criar um caráter de cognição, onde eu pudesse compartilhar aquela matéria com outras disciplinas. Tipo, história do direito, velho, é muito rica. Porque se você quer criar uma tese, você tem que ir lá para a origem dela para discutir do porquê da aplicação ou da não aplicação dela. Então, história do direito me auxilia hoje nas teses jurídicas, sem sombra de dúvidas. Porque quando eu preciso de inovar, não é sempre que você precisa inovar, mas quando você quer discutir uma norma, você quer discutir a não aplicação da norma, você precisa entender o contexto dela. Quase todas as suas sustentações orais, eu vejo o seu rascunho, você traz alguma ideia, né? Claro. Assim, da história do direito. Tem, mas assim, tem um caso interpretação emblemático. das normas. Tem um caso emblemático nosso do escritório que o desembargador do DF, ele pegou um trecho do livro do ministro Eros Graus, e eu até comentei aqui no podcast. Eu sei porque um aluno perguntou qual era a citação que eu falei no podcast. E era sobre, às vezes a aplicação da norma, ela se mostra tão injusta que a medida de justiça é a não aplicação daquela lei. E aí o ministro Eros Graus, Ensaios de Direito, se não me falha a memória o nome do livro, e aí então foi o quê? Foi justamente discutir a origem da norma. E aí então eu sempre trago isso, né? É claro que nem sempre é bem recebido, porque as pessoas às vezes demoram, principalmente nos semestres de base. Mas eu acho que até com o semestre de base a gente consegue ainda conquistar, cativar. Então é uma técnica que eu aprendi, de fazer essa correlação. Cara, e você me jogou na disciplina de Direito Internacional, que seria um desafio para quase todo mundo, né? Tirando quem gosta muito da disciplina, mas eu nunca tinha lecionado. Mas eu tive ela na faculdade, fora do país, no doutorado e no diabo da pós-graduação. Então essa disciplina e História do Direito me perseguiam. Então quando você falou que era Direito Internacional, foi ótimo, porque a Flávia Piovesan foi minha professora. Eu tinha acabado de ter aula com ela. Acabei de ter aula com ela e você me botou na disciplina de Direito Internacional. Eu adorei. Pra mim foi maravilhoso. Foi internacional público ou privado? Eram os dois juntos. Então assim, foi perfeito, sabe? Então, depois que eu verifiquei essa questão de, enfim, fazer a cognição, eu precisava chamar a atenção do aluno. E aí a atenção do aluno, claro, depois você vai aprender sobre técnica da voz, quando você vai abaixar, quando você aumenta a cadência, se aproximar do aluno, andar na sala, fazer estruturação de quadro, tudo isso você vai aprender com prática. Mas no primeiro momento, chamar a atenção foi conhecê-los pelo nome. Cara, isso é massa. Você cria um rapport, né, que a gente fala, né? Sim. Você cria esse interesse para quem que você está falando. Quando você demonstra que você tem interesse em ensinar, quando você demonstra que você tem interesse, que o outro te entenda, cara, os alunos se abrem. Eles se permitem, eles se desarmam, né? Eu acho isso muito importante. Você tocou num ponto, né? Que vai chegar um momento que você precisa aprimorar a sua técnica de comunicação, né? O seu tom, a sua cadência, o subir, diminuir o tom, o seu movimentar, o que você faz com as mãos, o que você escreve no quadro. E aí chega um ponto, né? Não é só saber a matéria. Não é só saber a matéria. É por isso que muitos alunos acabam criando uma certa resistência com aquele cara que já é doutor, mestre, o intelectual, que é puramente intelectual em sala de aula. E ele só vomita conceito, ele só vomita teorias, só vomita ali a parte teórica. E ele não cria no aluno o despertar para a matéria. Aí vem um ponto. Acho que o bom professor é aquele professor que ele desperta o aluno. Não é a matéria, não é a matéria internacional em si, mas é o que aquela matéria pode significar para ele. O que aquela matéria pode significar para ele amanhã, depois, quando formado. Quando você consegue despertar para o aluno a importância daquilo, o aluno presta muito mais atenção em você, cara. Muito mais. Sem dúvidas. E eu vou te falar. Cara, eu vou comentar o nome da pessoa, tá? Porque hoje virou um amigo, eu fui orientador de TCC dele, mas Otávio, se você estiver assistindo aí, essa aqui... Otávio foi aquele que ganhou o concurso de oratória? Concurso de oratória, que eu organizei? Exatamente. Sério? Otávio.
O que acontece? Como eu entrei na sala de aula, eu tava com 20 e pouquinhos anos, tava muito novo. 23, 24. O que aconteceu? Bem, vou passar assim uma experiência minha. Eu evoluí essa ideia ao longo do tempo, mas eu entendi que na faculdade de Direito eu tinha que ir de terno. Primeiro que eu já saí do escritório, então pra mim era mais fácil falar isso. Tá aí uma coisa que vocês nunca vão ver, viu? Assim, terno na faculdade. Eu mantive essa ideia ao longo de muitos anos, não vou mentir. Eu comecei a mudar isso de estritamente de terno, sempre tá com pelo menos a roupa social, eu mudei recentemente, não vou mentir não. Deve ser assim um pensamento de 2020 pra cá. Porque realmente eu sempre mantive essa figura um pouquinho mais ajustada e tal. Às vezes só sem a gravata, enfim, puxando a manga. Tem um negócio da manga também que daqui a pouco eu vou falar. Então, basicamente, assim, por conta dessa circunstância da idade. Porque, igual o Otávio era um aluno, assim, espetacular, muito inteligente. Não é à toa que ele está lá na Defensoria Pública, ele é brilhante. E logo nas primeiras semanas, o que ele fez? Ele foi me testar, porque é normal o aluno, principalmente no cursinho acontece muito, né? Que aí é outra didática, tá, galera? Graduação é uma coisa, cursinho é outra. Na aula ele me desafiou, assim, sabe? No sentido de conversar demais e meio que mostrar que já sabia e tal. E aí eu propus um desafio pra ele. Eu falei, você vai pegar essa parte até tanto do livro da Flávia Piovesan e você vai começar a aula que vem dando aula. E eu falei, você vai dar aula no meu lugar. E eu vou assistir, você vai preparar em 15 minutos, tal página, tal página. E, cara, e ele... Topou. Porque ele não era o cara de ir pra trás também. Ele sabia que ele era bom. Mas aí eu acho que ficou uma importante lição pra ele. Que não importa o quão bom você seja, você tem muito espaço pra aprender. Porque ele foi lá, deu a aula e tal, só que o que ele falava era o que tava no livro. E aí a vivência ele não tinha, e tão pouco a vivência com a autora. Então, claro que eu escolhi um livro que, óbvio, eu tinha maior proximidade, óbvio, né? Mas o que eu quero dizer, assim, ele foi lá e deu uma aula, e aí depois que ele terminou, eu fui falando, faltou isso, você interpretou errado, tal. Mas eu adorei, velho. Você é muito bom. Então, assim, sabe quando você... Naquele momento, eu percebi que ele precisava ser desconstruído, mas ele tinha todo o potencial pra ser construído. Cara, isso foi na minha segunda aula, velho. Na minha segunda aula, o cara já me dá uma barulhada, assim... E ter que montar uma coisa, sabe? Então foi um desafio muito grande. E hoje ele foi meu aluno de orientação. Óbvio que ele tirou 10, né? Que ele é brilhante mesmo. Ele é muito bom mesmo. Ele é muito bom. Muito estudioso. Brilhante. E teve vários, velho. Tem alguns que estão na Câmara. Hoje um que tá na Procuradoria do DF, Thiago. Sabe, tem vários alunos brilhantes, cara. Maíra, advogada também. Tem vários. Pô, e a gente tem vários ex-alunos que hoje são delegados, são promotores, são juízes. É surreal, né? É muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Eu tive um aluno que ele tinha um filho autista, cara. Na época ele era soldado da PM. Aí ele estudou no mesmo ano que era meu aluno, passou para oficial. Depois, já graduado, ele conseguiu a defensoria. Aí uns 4 anos depois de formado, estava como promotor no Maranhão. É irado isso. É muito foda, cara. É muito massa. E o que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes, velho, a gente se põe numa situação como essa que é um desafio. É o que o Dudu fica falando. Sala de aula é uma sustentação oral todo dia. Então a gente treina sustentação oral todo dia. E aí, nesse caso, veja, foi basicamente uma figura do jovem professor sendo desafiado. E então eu realmente tinha essa questão de ir de terno para mostrar uma certa autoridade, uma técnica que aí eu já vou te explicar. É a questão do uso do livro. Você falou de um professor falastrão que chegava com 5 livros. Essa ideia de levar livro, para quem está começando na docência, eu falo, leve. Leve porque pelo menos o aluno sabe de onde você está tirando. Então, ainda que ali na hora você não saiba precisar 100% de certeza se é daquele livro, mas que você já leu e aquilo ali está na sua cabeça, você tem pelo menos a referência. Então, no começo, às vezes eu realmente pegava um livro que eu tinha gravado e em vez de eu pegar e escrever ali na folha de papel, que eu levava a folha de papel, eu pegava, abria o livro e falava assim, olha galera, presta atenção nisso aqui. Eu abri o livro e lia aquele trecho. Mas, claro, hoje eu faria isso, não mais porque, enfim... muito mais digital, boto o esquema no computador, faço um negócio e mando pra eles, inclusive. Mas assim, basicamente, velho, eu tinha que utilizar formas pra tentar disfarçar a minha insegurança, a boca seca, né, aquele tremelique, a mão tremendo. Não, e o pior é que a gente esquecia de levar água pra sala de aula. Nossa, né? Não fala disso não, velho, pelo amor de Deus. Cara, você quer começar a dar aula, entenda o seguinte, leva uma garrafa d'água. É a primeira coisa. Leve. Leva ali o seu esqueminha e uma garrafa d'água. Pelo amor de Deus. Não confia só na memória, porque ela pode bugar. Pode. E sabe que é surreal, assim? Eu depois, né, na nossa carreira, o Léo foi coordenador, depois eu fui coordenador na faculdade por um tempão, e aí a gente começa a analisar a metodologia dos outros colegas.
E a gente começa a prestar atenção, né? A gente começa a ver onde é mais exitosa, onde é menos exitosa. Então, assim, quando eu contratava, principalmente professores... Quem contratou o Lelis fui eu. Que legal. Eu e a Vanessa, a gente fez a entrevista do Lelis, né? E, pô, o cara era um fenômeno, velho, desde o primeiro dia de aula. Desde o primeiro dia de aula. Outro também, o Dr. Frederico, que é juiz federal. O Perazzoli, também que tá hoje na Unieuro. Cara, tem uns caras que, assim, os caras eram muito bons. Aquela faculdade podia ter todos os problemas possíveis estruturais, mas o time de professores, de Mateu, Carol, Rafael Castro, era uma galera muito boa. Porque todo mundo nós contratamos a Larissa Neves, lembra? Sim, ela lá. Que explode hoje no Instagram, professora de direito penal. Exato, não, delegada aqui no DF. Né? Delegada, brilhante também. Pô, a guria tem uma facilidade absurda pra poder passar o conteúdo, sabe? E ela é uma inspiração. E sabe o que é massa? Tipo, agora um pouco mais velho, eu vejo uma coisa, Léo. Nós, na sala de aula, a gente tem uma capacidade de influência absurda. Temos. Então, E às vezes a gente não percebe isso. Cara, mas é surreal. E aí, então, o que eu vejo? Que a gente tem que tomar... Não cuidado, mas enfim, a gente tem que ter essas atenções, porque às vezes, principalmente em Brasília, o pessoal vê muita figura do concurso. Concurso. E eu senti muita falta de ver um advogado bem sucedido, sabe? Da galera defender a advocacia. Então minha bandeira foi sempre estudioso, né? Exato, voltado para docência, para advocacia, utilizando a docência como referência na advocacia. Né? Então, assim, aquilo ali criou uma imagem do professor Felipe. E aí, como eu estava sempre de terno, era mais fácil fazer a assimilação da imagem do advogado, né, com essa questão do professor voltado para a advocacia. Agora, Léo, o que você recomendaria, que eu vi até você olhando aí realmente o horário, porque dois faladores, né? É que eu ia sugerir justamente pra gente fazer esse bate-bola aqui de dicas. Pois é, de dicas. Eu quero começar na docência. Tô querendo começar. Qual a primeira dica que tu daria? Então, sei lá, talvez questão formal, questão de dica, o que você queria... Vamos falar várias coisas aqui, não necessariamente nessa ordem, beleza? Sim, ok. Mas vamos lá, vamos imaginar que eu quero lecionar, mas eu não tô em lugar nenhum. Cara, eu abriria um Instagram. Não tem jeito, cara. Hoje, o Instagram, ele é uma vitrine para todos, para cursinho, para faculdade. Esses dias eu tava na sala de aula, e aí a gente tava conversando lá com alguns professores, excelentes professores e tudo mais. E aí eles estavam chamando a atenção para o seguinte: hoje... os professores e as faculdades, eles gostam de ter doutores, mestres, ministros. Aqui em Brasília tem essa pegada e tal, né? Mas na hora de fazer uma divulgação, eles gostam de pedir para professores que já têm uma grande audiência nas redes sociais. Porque a atenção do aluno hoje está onde? Nas redes sociais. Se você começar um canal, sei lá, você é professor de penal, cara, todo dia você posta um Reels, todo dia você posta um carrossel ensinando alguma coisa. Ensinando de maneira didática. Quer ver, cara? Você pode fazer vários carrosséis. Pra quem não sabe o que é carrossel, são aquelas várias imagens numa única publicação, né? Você conta uma história. Fulano, sei lá, matou ciclano nas circunstâncias tais. O que eu faria para defendê-lo? Pronto. Cara, isso aí, você iria pontuando as teses. Ou você gravaria Reels de 1 minuto e meio explicando diferença entre erro de tipo e erro de proibição, corrupção ativa, corrupção passiva, sei lá. Aí teria uma infinidade e trabalharia stories todo dia para continuar o engajamento. Eu lembro que eu fui marcado por vários alunos, tipo colocando assim, Grancursos, olha esse cara aqui, estratégia, olha esse cara aqui, por conta do conteúdo que eu postava lá. E você começa a ser visto. Não só visto, você mostra a sua autoridade, cara. Sim. Então hoje, se eu quisesse ser professor, o primeiro caminho que eu tomaria é esse. E eu ainda faria um detalhezinho. Eu gastaria ali em torno de uns R$100 por mês para impulsionar. Usava o tráfego pago ali do Instagram e, sei lá, em 15, 20 segundos, eu gravaria um vídeo rapidinho assim, ó. Você que está estudando para o exame de ordem, você que está estudando para concurso, você que tem dificuldade, sei lá, com direito penal. Todos os dias aqui no meu perfil a gente faz isso de maneira gratuita. É só clicar aqui e começar a me seguir. Olha que irado. Esse videozinho de 15 segundos que eu tô falando aqui, ele trouxe para mim, acho que em torno de 12, 13 mil seguidores. Que irado. Porque eu pago pro Facebook, pro Instagram, alcançar uma pessoa que tem interesse nessa área, ele entra no meu perfil e fala assim, caraca, ele tá ensinando isso, caraca, olha isso aqui. E aí você já deixa o seu perfil pronto, né? Faz isso quando o seu perfil estiver minimamente pronto para isso. A galera fala, não, eu vou ficar aqui nesse perfil, esse cara vai me ensinar alguma coisa.
E pronto, aí você vai ficando, você vai aumentando sua audiência, a galera vai compartilhando. Então hoje, se eu quisesse entrar em sala de aula, se eu quisesse entrar em cursinho, eu faria exatamente isso. Entendi. Mas, cara, eu encararia isso como trabalho. Ah, Léo, mas é chato criar conteúdo todo dia, velho. Chato é estar desempregado. Chato, como diria o professor Aragonês, é ser pobre. Chato, meu amigo, é você não ter autoridade nas coisas. Chato é você saber uma coisa e não ser reconhecido. Então, assim, cara, é trabalho. Eu gosto de falar assim, ó, Instagram dá trabalho, porque é trabalho. A galera não entende isso. Ali não é um lugar para diversão, não. Tem a galera que entra para se entreter. Tem a galera que gosta de usar o Instagram puramente para entretenimento. Mas use o Instagram como trabalho. Vez ou outra você posta ali a sua rotina, a sua vida, mas eu tenho uma pegada assim, ó, 80-20. 80% é trabalho, 80% é conteúdo, 80% é você ensinar algo para a galera. E 20% você posta, sei lá, a sua rotina de academia, a sua rotina familiar, seus valores, pronto. Algo que conecte com a sua audiência. Sacou? Não é postando foto de cachaça, né, velho? A não ser que essa seja a audiência que você queira atrair. Não me faz muito sentido, muita coerência. Depende, se você é dono de uma destilaria, esse é seu público. Esse é pra você. E chama a gente. Quiser patrocinar. É. Mas essa é uma das dicas. Tá. Fala uma sua aí. Então eu vou pra uma coisa mais formal. Fala aí. Pronto. Todo mundo pensa que pra dar aula em faculdade você precisa de mestrado. Boa, cara. Boa. Então eu vou dar a visão agora de coordenador. De coordenador. Vamos lá. As faculdades, universidades, centro universitário, eles têm, centros universitários, perdão, eles têm ali uma cota de professores especialistas. Né? O próprio MEC exige isso deles. Exatamente. Né? Até porque, assim, um dos pontos de avaliação do MEC é contratar o egresso, né? O aluno que saiu da faculdade, ele volta agora para estar trabalhando na faculdade, seja de NPJ, enfim. Então, o que acontece? Por uma questão formal, o que tu precisas ter minimamente é uma especialização. Então, uma pós-graduação. Então, tu quer dar aula, tem vontade de dar aula, eu fazia uma comunhão de ideias. Produção de conteúdo, mais a pós-graduação. Sem sombra de dúvidas. Porque se você está no começo e você tiver essa oportunidade, vejam, às vezes não é para todo mundo, porque às vezes você tem que ralar o dia inteiro e não dá. Eu utilizaria, vou até pular uma terceira e eu te passo para a quarta. A questão da divulgação da imagem, uma especialização por meio de uma pós e as publicações acadêmicas. O que é publicação acadêmica? Boa, cara. Sabe? Assim, boa. As faculdades estão querendo mais que você tenha artigos publicados do que necessariamente mestrado hoje em dia. Exatamente, até porque quando teve a pandemia, os grandes salários, doutorado e tal, a galera fez o limpa, manteve ali mestrado, especialista, vários doutores foram mandados embora, tinha uma dificuldade muito grande para contratar doutores, por conta do salário mais caro, e aí eles olhavam justamente isso. E outra coisa, Léo, eu também olhava isso, eu não vou mentir. Olha, quando eu era coordenador na faculdade, eu olhava lá, o cara formou, tem 15 anos, o que ele produziu? Nada. O que ele fez durante esse tempo todo? O que ele tem feito? Aí vem lá, assim, igual eu falo no teu estagiário, o que tu tens? Ensino médio, segundo semestre, um sorriso no rosto. Aí o cara tem assim, ensino médio, ensino superior e um sorriso no rosto. Não, cara, não dá. Tem quantos anos? Tô advogando, beleza. É no seu escritório, advogado, coloca sua experiência. Montar currículo também é estratégia. E aí eu vejo que o cara não fez absolutamente nada. Nada. Eu tô rindo porque às vezes você falou assim, o que o cara fez esse tempo todo, né? Aí a gente entrava nas redes sociais do cara. Aí a gente viu o que ele tava fazendo nos últimos anos. Você lembra? Eu não sei se tu tava na faculdade ainda quando a gente achou um currículo que o cara botou que participou de um time de futebol. Não lembro dessa, não. Cara, ele colocou que participou do time de futebol, velho. Ele não acredita nisso. Botou colocar, fiz gol. Fiz gol no dia tal. Cara, assim, tudo bem, é uma experiência do cara, enfim, mas... Não. Tá justificando o quê? Não justifica isso não, pelo amor de Deus. Sei lá, não. Enfim, eu não sei o que ele queria com isso. Talvez, sei lá, errou no currículo, formou em Direito, queria Educação Física. Eu não sei. Era o currículo Lattes que ele colocou isso? Era no Lattes, velho. Não fez isso não, você tá brincando. Velho, eu nem sabia que dava pra colocar isso no Lattes. Também não, cara. E aí ele colocou, eu achei engraçado, eu ri porque eu achei inovador, mas obviamente rimos muito de zero contratação, claro, né? Então, assim, essa questão de produção, velho, ela vai um pouco além só de artigo científico A1, A2, B1, B2. Cara, isso daí, depois que você tá dentro do âmbito acadêmico, você vai entender. Só que, poxa, o que custa você pegar uma notícia, o Jus Brasil, âmbito jurídico. Cara, produz uma coisa, um resumo, pega um conteúdo, vai lá, Você lembra de um site que a gente usava muito antigamente, era Navegantes? E os Navegantes, né? Era. Nunca mais ouvi falar, mas a gente usava muito isso durante a faculdade.
Hoje é mais o conteúdo jurídico e tal, né? Tinha umas coisas assim. Tinha umas coisas assim, Cara, gostei dessa sugestão. Sim, e outra coisa, velho, tem um tempo inteiro. Meus alunos de primeiro semestre, Léo, já estão com o artigo publicado. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? Isso aqui serve pra tudo. Se você não tá trabalhando, se você não tá produzindo alguma coisa profissionalmente, você tem tempo. Cara, e se você tem tempo, você precisa produzir alguma coisa nesse tempo, que isso vai te levar para depois. Vou dar um exemplo rápido aqui. Silvio de Salvo Venosa, Sim. Lembra? O professor Silvio de Salvo Venosa tem uma... O que aconteceu comigo? Quando eu me formei, estava desempregado. E eu falava assim, um dia... E já tinha passado na UAB. Eu falava assim, um dia vai aparecer um lugar para eu trabalhar e eu preciso estar preparado. Sim. E uma área que eu não dominava, direito civil. E no início de carreira, tá aí uma área boa para começar, direito civil. Sim. Sempre aparece uma indenização, né, um contrato, consumidor, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tinha um livro do professor Silvio de Salvo Venosa que eu não tinha lido. E eu comecei a ler esse livro dele. Só que era uma época que eu estava passando por um aperto financeiro muito grande, ainda estava na casa dos meus pais, estava assim, cara, será que isso aqui um dia vai dar certo na minha vida? Cara, eu não tinha nada para fazer, mas eu estava estudando. E aí, quando eu parei um pouquinho assim para refletir na minha vida, né, eu comecei a chorar. Sabe aquele choro assim, mas aquele choro de quem estava produzindo, não estava vendo, mas estava caminhando, sabe? E aí eu lembro que nesse livro do professor Silvio de Salvo Venosa, eu lembro que eu chorei e pingou uma lágrima ali, e ficou uma marca. E eu acabei guardando esse livro com muito carinho. Depois, sem querer, minha mãe deu para uma afilhada que estava fazendo direito, tá lá com ela até hoje. Mas se você tá desempregado, se você não tá no escritório, se você não tá numa sala de aula, se você não tá produzindo profissionalmente, você tem tempo. E se você tem tempo, você tem que produzir alguma coisa. Sim. Seja o artigo científico, seja o Instagram, e dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Dá. Cara, pensa comigo. Se você parar para produzir um artigo científico, olha quanto conteúdo você pode tirar daqui para produzir no Instagram. Exato. É só você organizar a sua agenda, cara. Você consegue fazer as duas coisas. Exato. Né? Gostei. Claro, é isso assim, docência é um dos caminhos, né? Acho que... Sim, não, nós estamos falando por cara que gostaria de entrar na docência também, né? Então a gente falou da questão, né, de fazer divulgações, você falou da questão dos artigos, da especialização. Lembrando que especialização, você tem a pós-graduação Lato Sensu e a pós-graduação em Stricto Sensu, né? Cara, se você puder ir direto para o Stricto Sensu, que é o mestrado, pode, cara. Não precisa necessariamente você passar pela especialização, que foi o meu caso. O meu caso foi a famosa especialização, a pós-graduação Lato Sensu. Mas não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade. Mas se você tiver condições, vale a pena você ir direto para o mestrado. Claro. É isso que eu tô falando. Seja um mestrado acadêmico ou profissional. Mas são 2 anos, né? Esse é o ponto. Porque assim, o que acontece? Eu acho que eu não mudaria exatamente nada. Talvez só a questão da ordem. Primeiro mestrado, depois o doutorado. Não, enfim, sei lá, talvez eu também não modificaria porque isso me deu uma bagagem muito grande. Mas, veja, a especialização, hoje você tem ela de forma online, muito mais acessível e num tempo curto. 6 meses. Entendeu? Então, assim, você cumpriu as horas, você pegou aquilo ali. Claro, não é que você vai aprender tudo. Cara, grande parte das coisas você vai aprender quando? É das experiências vividas, bicho. E ninguém tá falando pra você fazer de qualquer jeito. Exatamente. Mas é porque você precisa, pelo menos, dessa especialização pra... É um requisito formal. Exatamente. Exato. E assim, a questão da oratória, falar, eu tenho dificuldade, sou tímido, então a gente precisa trabalhar isso, precisa ser professor. Aí é uma questão de treinar também. Né? Agora, o Instagram te ajuda. Isso que eu ia falar. Entendeu? O negócio se você produz vídeo todo dia, todo dia, você vai ficando bom. Vai ficando bom. Você vai ficando bom. E assim, não é raro ver, tipo, em sala de aula, uma galera que dá vontade de morrer. E aí eu queria assim, acalmar o coração de vocês em relação quando a gente fala isso. Os primeiros vídeos... São péssimos. É pra você, velho. É pra você, pra Exato. você perder o medo. Serão péssimos? Serão. Claro que serão. E tem que ser mesmo, cara, pra você enfrentar isso. Pra você olhar, cara, isso aqui ficou ruim, mas ficou ruim no quê? Melhora no próximo, não precisa excluir, posta. Você vai melhorando o áudio, vai melhorando a qualidade do celular, da câmera, vai melhorando sua comunicação, vai melhorando a forma como você fala, a forma como você aborda, por onde você começa, por onde você termina. Gente, dá uma olhadinha nos meus vídeos, não vai muito longe não, dá uma olhadinha nos meus vídeos de um ano e meio atrás. Cara, a câmera chega e fica assim, ó, desfocando assim, sabe? O áudio, você dá vontade de arrancar aquele negócio. Mas eu postei, porque era muito mais pra mim do que pro público. Hoje não, hoje eu tenho um público mais exigente, né? Tanto é que nós estamos aqui num estúdio aqui gravando com a qualidade de imagem, áudio é diferente. Mas para quem tá começando, cara, você não conquista só pela a qualidade do ambiente, né, digital, mas pela qualidade do conteúdo.
Entende? E você precisa começar. Começa. Mesmo que você ache que ficou ruim, começa, cara. Vale muito a pena. Porque assim, ó, se a gente chegou onde a gente começou, é porque a gente começou lá atrás. Se a gente chegou até aqui, é porque a gente começou lá atrás. E começamos. Eu queria abordar um quarto ponto contigo aqui, que eu acho que eu levaria em consideração para quem está querendo entrar em sala de aula. Não reinvente a roda. Cara, o básico na sala de aula conquista alunos e resolve o problema. Concordo. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com um professor. O professor, ele foi contar a história de Pedro Alves Cabral, do navio, de Colombo, de não sei o quê. Era de E aí história ele ou de pediu... direito? Era história do direito, ele queria misturar uma pegada de constitucional, sacou? E aí ele pediu para eu e a outra professora que estávamos fazendo a avaliação para desligar as luzes da sala. Aí ele contou uma história, tal, não sei o quê. Na hora que ele fala assim, pá, chegaram no território brasileiro, e ligou a luz. Cara, se fizer isso hoje numa sala de aula com aluno... Calma, eu tenho um contraponto. Espera que eu faço isso aí. Calma, vou me explicar. Ó, Vou explicar. explicar. Olha essa alminha cebosa. Não vai nessa dica aqui não. Que isso aqui, Vai, fala, mas, ó, fala. Você tem didáticas e didáticas. Todo mundo já deve ter ouvido falar do mito da caverna. Total. Pronto, o mito da caverna são ali 3 indivíduos que eles ficam voltados para o fundo da caverna e aí ficam vendo só a questão das sombras. Certo. Atrás deles tem a luz que fica batendo e aí reflete as sombras dentro da caverna e eles vivem aquilo. Um deles se incomoda, vai atrás e aí então ele descobre o mundo, a verdade, que é a alegoria, né? E quando ele volta pra compartilhar, os demais vão lá e matam ele por conta do medo do novo. E aí tem toda a técnica, né, de ensinar falando sobre a verdade não tá ali aberta pra todo mundo, ninguém é tão receptivo pra aquilo e tal. E aí o que eu faço? Enquanto eu tô dando aula dessa disciplina de história, eu apago a luz e deixo só a luz da porta entrando. E aí eu vou contando, eu vou falando das sombras e tal, o que são projeções, o que é a ideia de verdade, como que a sombra é uma projeção daquilo que está acontecendo, e vou. E aí fico mais ou menos Cara, ali uns 15 mas tem minutos. Um contexto aí por trás, né? Tem, porque na hora que você Tem acende um a luz... contexto aí. Na hora que você acende a luz, qual é a primeira coisa que você sente? Desconforto. E é uma questão biológica, né? Que é Pronto. desconforto por causa da visão, da retina. Concordo. Né? E aí, assim, aquele incômodo, aí eu falo, tá vendo como a verdade dói? Aí todo mundo fala, Boa, uau, uau. Aí Aí sim faz sim, tá sentido. vendo? E Aí ele tem aqui, ó, coerência. discriminando Não, a minha... aí tem coerência. Henrique. Aí tem coerência. Silencia esse microfone. Cara, quando você chega na sala de aula, principalmente para você que está começando, quando eu falo para não reinventar a roda, é você ir naquilo que resolve. O tópico no quadro resolve. Sim. Um PowerPoint, se for muito bem montado, eu nunca gostei, eu nunca montei em aula com PowerPoint. PowerPoint. Nunca gostei disso. Slide, nunca gostei disso, cara. O Minhas aulas, minha letra pode ser até feia, mas vai pro quadro mesmo com uns tópicozinhos, A e aí eu vou horrorosa. contextualizando tópico por tópico. Sim, Cara, esse básico resolve na sala de aula. sim. Esse básico resolve. Então, aluno, eu não sei se isso já aconteceu com você de aluno falar. Quantas vezes eu escutei aluno falando assim, professor, só usa slides? Eu falei, não, graças a Deus. É, isso é verdade. Porque eu acho que a galera pegou um certo trauma de quem leva slide e começa a ler. E lê o slide, é. Que E é a uma galera- tendência, né? Você cara, tá com a muleta, agora, você se usa. o cara sabe montar slide, os tópicos, a imagem, alguma coisa assim, para atrair a atenção do aluno e contextualizar aquilo, é outra coisa. Sim. Eu não tô criticando quem usa slide, tô criticando quem fica lendo É, que é slides. problema. Entende? Por isso que eu tô falando, o básico, cara, resolve na sala de aula, sem você precisar reinventar a roda. Fora o fato de que, vamos imaginar que você leva para a sala de aula tópicos, tópico da estrutura da aula. Aliás, está aqui uma dica, até do ponto de vista da aprendizagem. Se você distribui tópicos de todos os tópicos que você precisa ensinar na aula naquele dia, os alunos aprendem mais. Por quê? Porque os alunos têm a visão do todo. E quando você tem a visão do todo, a chance deles memorizarem por conta do contexto é muito mais efetivo. Como a nossa educação no ensino médio foi zoada, né? Porque lembra que copiava quadros e quadros no Nossa giz? senhora, você tinha que transcrever tudo aquilo, né, no Ah. caderno. Então, os tópicos até te ajudam. Porque quando você lê um tópico lá que você escreveu, você lembra de todo o contexto que você precisa abordar com o aluno. Sim. E, por exemplo, nada numa dificuldade, né? Sem nenhum problema. Você leva os tópicos no celular, alguma coisa, chega lá e escreve. Beleza, tranquilo. E aí, tópico por tópico, você vai contextualizando com o aluno. Cara, esse básico resolve. Resolve Esse mesmo. básico resolve.
Não, e isso é verdade. Eu acho que talvez, até para não delongar muito, pra gente deixar para outro... Cara, eu gosto muito desse papo. E talvez você que tá assistindo também, que tem vontade de seguir, a gente pode falar sobre como a docência impactou na advocacia, ou então outras questões inerentes à docência. E eu acho que esse é um ponto relevante, só pra gente tocar aqui ainda, ó. Eu acho que você entrar na docência te força a estudar mais, se aprofundar mais. E você vira um Você advogado aprende melhor. mais escolas jurídicas, né? Você aprende mais a história do direito daquela matéria e tal. E quando você estiver advogando, você fala assim, cara, essa aplicação aqui, não foi pra isso que aquela escola lá existia, ou que aquela teoria tá Não, nem aplicando só essa isso, teoria velho. errada e tal. É erro atrás de erro, é o básico. É o que eu falo. Se você tá fazendo um médio, ainda tem espaço, bicho. É. Porque tem gente que tá lá e não tá fazendo médio. É confundindo um conceito básico. E te força, né? A atualização. Pô, o tempo todo, cara. Você chega na sala de aula, você precisa saber da atualização jurisprudencial, da nova lei de não sei o que, te força, cara. Vai me dizer que não é massa, Léo, quando você vira um julgado ali no STJ, e aí você vê que o juiz de primeira instância tava aplicando errado, tribunal aplicando errado, e aí o STJ vem e fala assim, pô, galera, e aí? Pô, questão de processo civil. Cara, eu acho sensacional quando emplaca uma tese de processo civil, ou então é só o básico que tá sendo aplicado de forma errada. Entende? Nossa, Pô, show. isso é irado, isso é muito irado, bicho. É sensacional. É sensacional. Sabe? Então, esse tipo de coisa, velho, ela realmente, ela te dá um diferencial. É um respeito como um todo. E aí, acho que talvez uma dica final. Tem várias, tipo, de você não se sentir mal por não agradar todo mundo, que isso é comum. Nem a sua didática, ela não é, assim, impecável, imperfeita. Ela é lapidada o tempo todo. A gente melhora todo dia. Mas eu acho que, assim, não se embebede da vaidade. Porque a sala de aula, ela te coloca numa posição de destaque para ser ouvido. E tem gente que usa aquilo ali como uma forma de vaidade. E aí é um problema. Ela não deve ser utilizada como forma de vaidade, nem tampouco você utilizar aquilo ali só e tão somente para perceber valores. Eu acho que esses dois pontos, Léo, fazem uma diferença gritante. Porque eu ouço de muitos alunos, tipo, que é notável qual professor que tá lá porque gosta e qual professor que tá lá porque quer ganhar o salário. E veja, salário é fundamental, é a resposta do seu serviço, do seu trabalho. Mas o que eu quero dizer assim, é que se o seu objetivo for só e tão somente esse, em algum momento parece que fica pequeno. Se é só pra questão de ego, só pra questão de vaidade, só pra você, tipo, dar uma cortada em alguém. Cara, tem algumas coisas... E existem sinais que você viu que o seu navio tá indo pra esse rumo, cara, corrige. Quer ver um ponto? Se você errou alguma coisa na sala... Não tem problema nenhum você corrigir. Cara, Problema nenhum, abaixa cara. a crista, já Total. aconteceu. Claro, já teve aluno, mas isso é mais em cursinho, Concordo. assim, do aluno pegava assim, professor, mas ontem... Puta merda, saiu ontem o julgado, meu Deus do céu, já aconteceu. E eu sei que ele fez isso ali só pra me provocar, mas já aconteceu também, outro aluno brilhante, bicho, Rodrigo, se você assistir esse podcast, eu tô falando de ti. Cara, esse moleque era muito inteligente. Moleque não, doutor Rodrigo. Mas esse guri é muito... Não, vamos chamar de guri, assim, que, enfim, foi meu aluno. Não interessa se vocês viraram depois, não. Hoje tá concursado. Eternos super guris. Eternos guris. Meus alminhas. Ou ferinhas do baile. Então, o que acontece? Velho, ele pegou e falou assim, professor, saiu um julgado ontem em tema de repercussão sobre essa matéria. Eu falei, puta merda. Então, Isso é hora de expliquei errado. sair. A hora que tu tá me falando, bicho. Um dia antes. Expliquei errado com 40 minutos aqui, velho. E, cara, sabia que isso vai acontecer. E aí você não tem que dar uma cortada no cara. Você pode errar. E tá tudo bem, velho. Você só precisa entender que você precisa ter humildade pra às vezes você não saber. Ou então realmente... Pô, cara, o que a gente aprende, né? Pô, não sabe de uma coisa? Enrola o aluno. Não, velho. Vou te falar. O resultado disso é meio catastrófico. Porque você vira o enrolão. É melhor você pegar e falar assim, cara, vou dar uma olhada exatamente nessa temática, porque a bem da verdade não me lembro. Porque, de verdade, você não é obrigado a saber tudo de tudo sobre tudo. Não é, cara. Sabe? Então, assim, cara, acontece. O problema é essa convicção do erro, velho. De pegar o erro e você tá errado e não dá O o cara braço a querer torcer. morrer com esse erro, Que né? loucura, e E morre o aluno. essa história de enrolação é verdade. É? Pode ser que o aluno, naquele momento, ele não perceba que é uma enrolação. Sim. Só que em algum momento, ele vai ter consciência de que aquilo era pura enrolação. Aí, cara, a sua imagem fica completamente prejudicada. E em contrapartida, a gente dá valor a quem não era enrolação. Eu vejo isso na prática hoje porque eu recebo esse tipo de mensagem. Tipo, puta merda, professor. Cara, tua aula... Até hoje eu recebo mensagem assim, quando eu posto alguma coisa de tutela, é uma matéria que eu adoro. E a galera fala, cara, eu queria voltar pra ter essa aula de novo contigo, porque agora eu entendo a importância disso aí.
Boa. Quando eu explico ali a técnica fundamental da tutela antecipada, um macete prático, e a galera tá tipo assim, querendo viajar, se perdeu, Nárnia, e eu fico chamando pelo nome, falando, cara, não mexe no celular nesse momento, agora não. Depois sim. Mas aí a galera vai lá e presta atenção depois. Então, cara, isso é normal. Você não vai convencer todo mundo, você não vai agradar todo mundo. Você não pode se embebedar da vaidade de 2, 3, 4 falando que você é excelente e aí você se acha o melhor do mundo. Títulos vão vir, você vai ser, sabe, premiado, homenageado. Paraninfa. Exato, mas isso não pode te deixar vaidoso Concordo com ao você, ponto cara. de você se perder. Porque realmente a vaidade ela é um mal, cara. Ela te impede de continuar evoluindo. Ela cega. Quando você acha que você tá bom, é o momento de falar, tem alguma coisa errada. O incômodo, velho, ele tem que ser uma constante. Então, minha técnica pra fechar. E aí, enfim, faz o seu arremate. Mas a minha técnica, eu me proponho a ler todo ano um livro de processo civil e a ler o Código de Processo Civil inteiro. Legal, cara. Gostei disso. Cara, isso é um incômodo absurdo, velho. Tem horas que eu tô lendo ali e falo, nossa, mas que saco, eu tô lendo isso aqui de novo. Várias vezes. E aí, de repente, Eu não lembrava disso. cara, eu nem lembrava disso. É isso mesmo, Cara, cara. isso que era uma prova de concurso, eu nem lembrava. Fulano de tal fala, velho. Boa. Isso acontece muito em cursinho, velho. Porque usa uma forma específica que a doutrina chama uma coisa, e aí o doutrinador X fala bastante disso, e você não lembra, você sabe o que é, mas não daquela forma. E aí você bateu o olho no livro e você fala, poxa, massa. Legal. É isso, é uma técnica. Cara, acho que a gente fechou. Muito bom. Fechou? Fechamos. Também tô feliz. Hoje o episódio Hoje foi foi ferinha legal. do baile. Gostou, Ricão? Ô, Léo, Oi. e acho que vai ter exame da ordem agora, né? Você não quer aproveitar Vai, agora, cara. parece que é passar Ó, aí, ó, dá tempo ainda. Próximo exame. Valeu, Ricão. Valeu. Esse cara Bônus pro Henrique, hein, cara. é bônus pra Henrique. Ele merece. Tragam mais açaí puríssimo. Henricão. Cara, próximo exame de ordem, exame 38, vai ser o primeiro exame com as novas 3 disciplinas que a Ordem dos Advogados trouxe para a prova junto com a FGV. A prova vai ser dia 9 de julho, o pau vai quebrar. Vai quebrar. Mas, para isso, eu tenho um método a apresentar para vocês indicarem a todos aqueles que vocês sabem que ainda não foi aprovado no exame de ordem, um método que aprovou já quase 3 mil alunos, sem cursinho, sem PDF, sem videoaula. Simplesmente pautado no método RTD, que é revisão todo dia. Ah, Léo, mas é possível revisar todo dia e ser aprovado? No dia da prova, você precisa lembrar o suficiente para fazer 40 pontos. E é aqui que a gente dribla a curva do esquecimento, fazendo revisão todo dia. Mas não é revisar de qualquer jeito. A gente enxuga um cronograma específico, te ensina a estudar esse cronograma e a gente te ensina a revisar. Para você chegar no dia da prova sabendo o suficiente para fazer 40 pontos. Então, indica para quem vocês sabem que vão fazer o exame de ordem, o nosso Instagram é prof.leopaixão, prof.leopaixão. Lá vocês vão encontrar todas as informações para entrar no método RTD e ser aprovado no exame 38. Show, muito bom. Ricão, antes da gente tirar aqui, ó. Hora do bullying. Expectativa. Realidade. Falou que nunca usava terno. Tá aqui, ó. Não, em sala de aula, Tá né, vendo, Henrique? ó? Tá gravado, né, Henrique? Sala de aula. Fica bem aqui. Sala ó. de aula. A realidade. Galera, então, ó, encerrando aqui por hoje, muito obrigado pela sua audiência, saiba que isso nos deixa muito feliz. O podcast ele só existe justamente por conta dessa troca, desse retorno que vocês estão dando pra gente. Claro que patrocínio, estar aqui divulgando e tal, é legal pra caramba, mas a gente faz isso porque a gente gosta, então a gente desenvolve isso junto com o Henricão, Dudu, Léo, com todo o carinho do mundo, a gente faz pra vocês, é um conteúdo gratuito. Se você puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Sugestões, né? Seguir, exato, sugestões. Eu particularmente recebo muito nos directs, fico muito feliz. Outra coisa também, ó, além de sugestões, deixa suas dúvidas. Fala aqui uma situação que você está vivendo na advocacia, a gente também pode te ajudar. Fazer um plantão de dúvidas? Ó, que legal. Pode ser E também. aí a gente pode até trazer para cá, para um outro podcast, certas situações para a gente debater. Pode ser uma vez por mês fazer um plantão de dúvidas? Olha aí, se vocês quiserem curtir essa ideia, a gente pode fazer um programa por mês de plantão de dúvidas. Enfim, segue lá nas páginas, o professor Léo Paixão, professor Rossi, prof.rossi, O Dudu, né? Farias, Que é insta.eduardo Farias. Então, segue a gente lá, podcast Pode Advogar. Isso daí não vai gastar nada pra ti, mas o seu incentivo, com o seu like, o seu joinha faz toda a diferença, galera. Então, muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Até a próxima.